Então, um aspecto, né, que eu gostaria de colocar é a certeza da salvação. Né? O que é a salvação em si, nós vamos ver. Né? Hoje a gente vive uma realidade assim de muitas crenças, né? Muitas ofertas, né? De, eu diria assim, apoio para a nossa espiritualidade. Então, nós temos espiritismo, catolicismo, budismo, cristianismo em si, o protestantismo e outros dízimos tantos, né, que existem, né, que estão aí aparecendo. Né? E a pergunta, né, que a gente pode fazer é: será que existe salvação em algum desses, diria, sistemas religiosos? Né? Será que se nós formos bons frequentadores, né, de uma boa religião, nós estaremos salvos com todo o conceito que é a salvação? Será que se nós fizermos coisas boas, né, praticarmos boas obras, ou então simplesmente nós não fizermos coisas más, será que o caminho é esse? Será que por aí a gente atinge a salvação? Né? Quando nós lemos a Bíblia, e nós já falamos algumas vezes aqui, durante esses dias que nós temos estudado, né? Ou mesmo antes, Jesus, na sua palavra, que ele é o único caminho que nos leva a Deus. E lá em João 14, versículo 6, ele diz isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tudo que é nos oferecido fora de Cristo Jesus, né, simplesmente não vai nos levar a Deus. Porque o único caminho está nele, que afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. E diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que nos leva, né, a pensar, o que nos leva a entender que nós devemos conhecer o caminho que Jesus nos deixou para trilhar, porque ele é o caminho, né? Ele é a porta, que ele é aquele, né, que nos conduz à presença de Deus. Agora, não basta a gente conhecer Jesus Cristo somente historicamente, né, ou ter algum conceito sobre ele. Não adianta eu saber, Jesus nasceu na manjedoura, depois foi crucificado, etc, etc. Não adianta conhecer historicamente. Nós temos que conhecê-lo, vir a conhecê-lo pessoalmente. Nós temos que buscar comunhão com ele. E além dessa comunhão, nós temos que dar testemunho disso, né? De que verdadeiramente nós o conhecemos. Voltando lá para o conceito, né, de salvação, por que salvação? A gente já falou aqui, vocês também já ouviram, né, que o pecado entrou na humanidade a partir da queda do homem. Lá em Gênesis, né? E em Gênesis 3 está escrito. Lá tem o relato
ali quando Adão e Eva, livremente, eles resolveram duvidar da palavra de Deus, resolveram desobedecer a palavra de Deus. Então, a partir daquele momento, dessa desobediência, desse momento de, que eu diria até, falta de fé daqueles dois, né, na palavra de Deus, que Deus havia dado uma ordenança a eles, a partir daquele momento que eles tomaram aquela decisão, né, o pecado entrou, contaminou a natureza humana. Né? O pecado entrou no mundo, de tal forma que fez o quê? Que a humanidade se encontrasse, entrasse, né, num estado total de depravação. Né? Se afastou de Deus, o homem perdeu o contato com Deus, né? Perdeu o referencial, e então a humanidade, a partir dali, começou a vagar, né? A andar nesse estado de depravação, incapaz de se livrar do pecado e de fazer o bem em relação a Deus. Quando nós lemos os outros relatos, né, depois disso, a gente começa a entender o porquê de algumas situações, né, o porquê do dilúvio e tudo mais. Né? Agora, por que os homens necessitam de salvação? Por tudo isso que nós falamos já, né? Lá em Romanos 3, 23, está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, a herança que nós recebemos, né, desde Adão e Eva, é exatamente isso. É a pecha, a marca, o peso do pecado, né, que está sobre a humanidade. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não interessa se você leva uma vida de bonzinho, né? Não faz o mal, mas o pecado está em você, está na tua natureza adâmica. Então, ali é que todo o homem, toda a humanidade necessita da salvação. E salvação, o que é? Um termo que nós podemos dizer, genericamente, se refere a uma libertação de um estado ou de uma condição que não é desejável, né? Quando se fala salvar alguém, né, sempre quando a pessoa está numa situação terrível e difícil. Então, ela necessita de salvação. E assim, a humanidade, o homem em geral, necessita de salvação. Então, esse conceito da salvação eterna, a salvação divina, né? A salvação espiritual, faz exatamente referência à salvação do homem. Né? Por quê? Porque a partir do momento que ele experimenta a salvação, ele se livra de algo, uma condenação eterna, né? Um castigo eterno. Se livra da segunda morte, que viria após a morte física. Então, após a queda, né, do homem, através dessa desobediência a Deus, o próprio Deus possibilita ele, através da sua graça, do seu amor, né, da graça que é um dom, um favor imerecido que ele destinou ao homem, né? Por quê? Porque Deus ama os homens desde toda a eternidade.
mesmo sabendo que o homem iria pecar. Então, a partir desse momento que o homem cai, Deus já tinha preparado a maneira pelo qual a humanidade poderia ser resgatada, poderia experimentar a salvação e se livrar da condenação eterna, da morte eterna, né? Que eu diria a segunda morte. Assim, Deus, pela sua graça, por esse dom, que eu diria assim, imerecido, né, que Ele nos dá, Ele já tinha preparado o remédio para a humanidade. Ele haveria de entregar o seu Filho, Cristo Jesus, né, como resgate, a vida dele, como resgate da vida do homem, de muitos, né? Por quê? Porque pela vida de Cristo, pelo sacrifício de Cristo Jesus, haveria o perdão aos pecados e a santificação do homem em geral, né? Seria do gênero humano. Através do quê? Através da fé em Cristo Jesus. Através da fé de recebê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, ali eu receberia o resgate, eu receberia a salvação, o perdão dos meus pecados e a santificação. Então, a salvação do homem, a salvação da humanidade, vem somente por meio da fé em Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe atalho, não existe filosofia, não existe nada a não ser a fé em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 20, está escrito assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, antes da fundação do mundo, né, Deus já sabendo por antecedência o que iria acontecer, né? Ali, eu diria assim, a Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, planejaram a maneira como o homem poderia ser resgatado. Somente através da fé no sacrifício de Cristo Jesus como o Cordeiro, sem defeito e sem mácula. Então, através da nossa fé em Cristo Jesus, recebendo Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, somente aí nós poderemos alcançar, pela graça de Deus, a salvação, sermos livrados da condenação eterna. Lá em Lucas 19:10 está escrito assim: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Somente através de Cristo Jesus, como nosso Senhor e nosso Salvador, nós podemos receber a salvação. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: porém, Deus comprova seu amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. O amor de Deus por nós, a vontade de que a humanidade seja resgatada, seja livrada dessa maldição, né? Já Cristo morreu, mesmo quando nós ainda andávamos no pecado. Em 1 Pedro 2,24, está escrito assim, falando sobre Jesus Cristo: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas pisaduras, das suas feridas, fostes curados. Então, Jesus Cristo, quando morreu, foi crucificado. Naquele momento, os pecados, os nossos pecados, passados, presentes, futuros, estavam sobre ele. E ali ele pagou o preço. Pagou o preço, morreu pelos nossos pecados. A fim de quê? A fim de que nós pudéssemos viver para a justiça, justificados, limpos, lavados, né? Pelo sangue de Cristo Jesus, sendo livrados dessa maldição eterna. Então, o que nós devemos fazer para sermos salvos e recebermos a vida eterna? Exatamente o que nós temos falado todo o tempo, né? Vamos ler em Atos 2:38, está escrito assim, Pedro falando: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, arrependimento, no caso aí não é remorso, não é nada disso. Arrepender é mudar de atitude, mudar o nosso modo de viver, nosso modo de enxergar as coisas, né? Para quê? Para que nós possamos entender e receber verdadeiramente Cristo Jesus em nossas vidas. E receber, quando ele diz o dom do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo de Deus, vem habitar no nosso espírito vivificado pela presença dele. E aí passamos a ter comunhão direta com Deus. Nascidos de novo por Cristo Jesus. Lá em Romanos 10, versículos 9 e 10, está escrito assim: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres, então serás salvo. Então você vai passar pela experiência do novo nascimento. Vai fazer parte de uma outra geração, de uma outra raça. Vai deixar de ser aquele homem condenado, né, de natureza adâmica, para ser um homem com natureza divina. Uma pessoa com natureza divina. E a chave é exatamente nascer de novo em Cristo Jesus. Lá em João 1,12 está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Mas a todos quanto receberam a Cristo Jesus
como seu Senhor e Salvador, foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque o Filho de Deus é somente aquele que nasceu de novo. Os outros continuam sendo criaturas de Deus. Somente aqueles que creem no nome de Cristo Jesus é que passam por esse momento, pelo novo nascimento, e podem ser filhos de Deus. Experimentam, saem, né, da condenação da morte eterna para a vida eterna. A nossa fé é que faz isso, a nossa fé em Cristo Jesus. Lá em Efésios 2, versículos de 8 a 10, está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, aqui está dizendo que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. É um dom de Deus. Não são pelas obras que a gente pratica, não. Né? Nós fomos criados em Cristo. As obras que eu praticar a partir do momento que eu nasço de novo em Cristo, e eu sou direcionado por Deus a praticar essas boas obras, tanto que diz aqui, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas têm valor, porque são obras de fé. Né? Não são obras para comprar alguma coisa. E tem muita gente que acha que fazendo boas obras está comprando a sua salvação, está comprando o seu lugarzinho no céu, né? Fazendo as coisas. Não que deixemos de fazê-la, essas boas obras, que elas são importantes, mas que elas sejam obras de fé. A partir do momento que nós nascemos de novo em Cristo Jesus e passamos a ser filhos de Deus, né? Não mais somente criaturas de Deus. Então, o que acontece, né, quando nós cremos e confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador? João 5:24 diz assim: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O novo nascimento te livra de passar por julgamento, pelo juízo. Simplesmente, quando nós nascemos de novo, pela fé, pela palavra, né? Nós não mais entramos em juízo, nós já passamos, nós já começamos a viver a vida eterna. Quando eu nasço de novo em Cristo Jesus, a minha vida já não é mais uma vida que conduz para a morte, é uma vida que conduz para a vida eterna. Já estou vivendo a vida eterna. Eu nasci de novo, sou filho de Deus, já tenho a vida eterna em mim. Essa é a grande verdade que está, né? Eu diria assim, uma coisa tremenda que nós experimentamos quando nascemos de novo em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios 5:17 está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus, a partir do momento que nós cremos, que nós nascemos de novo, que nós
deixamos de ser criaturas para nos tornarmos filhos, a vida eterna já está em nós. Nós nos tornamos imortais. Imortais. Nós não passaremos pela segunda morte, que é a morte eterna, a morte de condenação. Aqui fala, a palavra diz, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, se alguém está em Cristo, se alguém, pela fé em Cristo, declarou Cristo como seu Senhor e Salvador, é nova criação. É nova criação e tudo se fez novo. Bom, deu o nosso horário, nós vamos parar por aqui e espero que vocês possam meditar nesses versículos, meditar no que foi falado aqui, porque é muito importante, né? Muito importante para a nossa vida, não só hoje, como a nossa vida futura. Ok? Uma boa noite a todos e até amanhã, então.